Continuando a série da geoeconomia, onde eu explico a importância da geoeconomia no desenvolvimento econômico, social e de Estado, demonstrando como a geografia e as estratégias econômicas podem ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso das nações. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal a crescer compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece e se inscrevendo nele. O seu apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Uma das partes mais importantes de se entender na geoeconomia são as cadeias produtivas e a sua dinâmica geográfica. Frequentemente, quando falamos de geoeconomia, as pessoas se lembram de alguns projetos famosos, como o Plano Marshall, elaborado pelos Estados Unidos para a reconstrução econômica na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, e a mais recente, a iniciativa da Rota da Seda, elaborada pelo governo chinês, interligando a estrutura logística da China com os países da Europa e Oriente Médio. Mas essas são em escalas internacionais e, portanto, difíceis de serem visualmente percebidas pelo cidadão comum. Além disso, elas estão diretamente envolvidas com a escala superior da geoeconomia, que é a geopolítica. Mas antes da geoeconomia tomar a forma necessária para ser inserida na escala nacional e internacional, onde ela pode então ser utilizada como ferramenta tanto diplomática para fortalecimento das relações entre dois países ou um bloco, como também como ferramenta de subjugação não militar, ela precisa ser inserida ao alcance da economia local. Mas mesmo nas escalas locais, é possível percebermos a influência de um grande plano geoeconômico. No vídeo anterior dessa série sobre geoeconomia, fizemos uma comparação entre os tipos de especialização das nações, explicando como, por exemplo, a indústria inglesa têxtil levava vantagem sobre a indústria portuguesa de vinhos, com a indústria têxtil inglesa sendo aquilo que chamamos de indústria de entrada, ou seja, um tipo de indústria que gera outros tipos de indústrias e, por consequência, aumenta a complexidade econômica e aumenta a dinâmica da riqueza. Por isso decidi utilizar como exemplo o bairro do Bom Retiro, no centro da cidade de São Paulo, que até recentemente, este pequeno bairro de aproximadamente 6,7 km² era um polo têxtil responsável pela produção dos 55% da moda feminina e 40% de toda a indústria têxtil do Brasil. Mas há um detalhe importante aqui que precisa ser mencionado antes de detalharmos o funcionamento do bairro em si. Enquanto os planos geoeconômicos geralmente são partes de um projeto de desenvolvimento nacional, como foi o caso sul-coreano ou o caso japonês, no caso do Bom Retiro isso se dá de forma voluntária da iniciativa privada, ou em certo aspecto até pela influência da, digamos, mão invisível do mercado. O bairro fica no centro de São Paulo, região que em si é de difícil mobilidade de transporte e logística de cargas, dada as suas ruas antigas, falta de planejamento urbano e concentração demográfica, exceto pelo próprio bairro do Bom Retiro, que é uma exceção no meio dos outros bairros centrais da cidade, que foge dessa exceção pela sua posição estratégica de hipereficiência logística, formando uma espécie de pentágono disforme que turbina a sua capacidade de recebimento e escoação de cargas, sendo possível, a partir da Avenida Tiradentes, atingir facilmente a região sul e norte da cidade, a partir da Avenida do Estado, servindo em direção à região do ABCD e Litoral Paulista, a partir da Marginal Tietê, escoando tanto em direção à Zona Leste e também à Rodovia Dutra, de onde é possível atingir o Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, bem como em direção à Zona Oeste e também o interior paulista. Há ainda a Avenida Sérgio Tomás, que leva em direção à Zona Oeste, e a Avenida Rude, que conecta o centro da cidade à Zona Norte da cidade. Mas a locomoção de pessoas também é bastante beneficiada no bairro, que possui 3 estações de metrô, com a estação Tiradentes e Armênia da linha azul que conectam a Zona Sul e a Zona Norte, a Estação da Luz também na linha azul, mas acrescentando ainda o acesso à linha amarela que vai em direção à Zona Oeste e as linhas de trem Coral que vai em direção ao leste conectando até Mogi das Cruzes,
a linha turquesa em direção ao noroeste indo para Jundiaí e ainda uma linha direta ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Assim, esse excesso de alternativas logísticas para o abastecimento e escoação de pessoas e também de cargas para o bairro tornam ele estratégico para atividades complexas, porque colocam o bairro com acesso direto a todos os pontos da cidade, bem como o próprio estado e ainda outros estados e até mesmo internacionalmente. Para a sorte do bairro, o setor que se desenvolveu aqui foi o setor têxtil, que, como mencionamos antes, é uma indústria de entrada. E a dinâmica interna do bairro também acabou gerando um modelo muito inteligente de eficiência que une indústria, comércio e serviços ao mesmo tempo, e que deixa bastante claro o funcionamento de uma dinâmica geoeconômica bem feita. Veja, na Rua da Graça temos principalmente a venda de máquinas de costura e de tecidos. Na Rua Newton Prado, a venda de peças e lojas de manutenção de máquinas de costura. Nas ruas Júlio Conceição e Mamoré, principalmente etiquetas, zíperes e outros itens que ajudam na confecção das roupas. Enquanto nas áreas adjacentes do Bom Retiro, mais ao norte e mais a leste, uma série de confecções que são tanto de pequeno porte, alguns deles até mesmo familiares, até de grandes empresas donas de marcas famosas. Ao final, essas roupas acabam sendo vendidas geralmente em atacado nas ruas dos Italianos, César Lombroso e Aimorés, ou então em varejo na famosa Rua José Paulino, bem como também na Rua da Graça e Rua Ribeiro de Lima. Ou seja, devido à venda de roupas famosas e por ser polo de moda, o bairro, originalmente focado na fabricação de tecidos, com o passar do tempo acabou desenvolvendo setor industrial de peças, corantes e acessórios, bem como a área de confecção de roupas, e ainda desenvolveu o setor de serviços para a venda de roupas, tanto no atacado como no varejo, dentro do próprio perímetro do bairro. Ou então, escoando essa produção facilmente, graças à sua posição geográfica através da malha logística que eu mencionei anteriormente. Isso trouxe uma série de consequências indiretas no bairro e nos bairros ao redor, como o desenvolvimento de mercados e restaurantes para alimentar tanto os moradores como os trabalhadores que vêm de outros bairros e os turistas que vêm de outras cidades e estados. E nos bairros ao redor, com o bairro da Barra Funda servindo como fornecedora de autopeças e serviços automotivos que auxiliam nos veículos de transportes de entrega, e da Santa Efigênia, que fornece eletroeletrônicos, computadores e materiais elétricos para o bairro do Bom Retiro. Sendo assim, uma cadeia produtiva de serviços e indústrias interdependente. Mas há um porém. Enquanto vemos que no Plano Marshall, na Europa, ou nos Estados Unidos, com o setor industrial militar, ou na Coreia e Japão, com o nacional desenvolvimentismo, aonde os modelos econômicos foram resultados de uma estratégia geoeconômica de Estado, tanto para impulsionar a competitividade do país, como também para a geração de empregos e desenvolvimento nacional, ou seja, o papel do Estado foi fundamental para o sucesso. Mas aqui nesse modelo que apresentei, o papel do Estado se dá de forma oposta. Toda essa engenharia geoeconômica do Bom Retiro foi por livre e espontânea vontade do setor privado, de forma pulverizada, ou seja, sem planejamento e principalmente sem interferência do Estado, que na verdade agiu e age justamente dificultando o desenvolvimento econômico da região. E o Estado, nesse exemplo, atrapalha de duas formas principais. Na primeira, com o Estado forçando e usando o seu peso político e econômico para tornar o bairro referência em aquilo que ele nunca foi referência. Uma vez que o bairro do Bom Retiro sempre foi referência têxtil e de moda e, por consequência, de indústria de entrada e de valor agregado moderadamente alto, para ser transformado em referência de reciclagem, um setor de atividade econômica excessivamente de baixo valor agregado e que ainda degrada a região ao redor e que não gera indústria ou setores econômicos derivados. E na segunda forma, se dando com a ineficácia administrativa do Estado ao lado do bairro, por entre os bairros da Luz e do Campos Elíseos, aonde fica a chamada Cracolândia, de onde criminosos frequentemente atacam moradores e trabalhadores ou arrombam lojas e galpões.
E longe do Estado fornecer proteção aos moradores e comerciantes da área, na verdade, o governo estadual e Ministério Público limitam ações policiais, e enquanto a prefeitura tenta movimentar a Cracolândia para dentro do bairro do Bom Retiro, o que tem gerado fechamento de empresas, êxodo de moradores e, por consequência, desemprego e aumento da criminalidade. Assim, as estratégias e planejamentos geoeconômicos demonstram duas coisas. A primeira é que tal exemplo demonstra que o papel do Estado é fundamental no sucesso ou no fracasso de qualquer situação envolvendo a economia. E no caso brasileiro, com o Estado, ao invés de fomentar o desenvolvimento e prosperidade, acaba sendo, na verdade, o principal agente de agressão à economia. A segunda é que, caso o Estado não capitaneie o processo de geoeconomia, a iniciativa privada irá por si só tentar desenvolver esse processo sozinha, embora com muito mais limitações e dificuldades. Neste sentido, o papel das lideranças e elites econômicas acabam sendo fundamentais, seja na intermediação e negociação com o Estado e o poder público, ou na coordenação de esforços para desenvolvimento geoeconômico. Nesse segundo caso, o papel das elites vamos deixar para o próximo vídeo da série, onde veremos como lideranças políticas e elites econômicas têm um papel tão importante quanto a do próprio Estado no sucesso e fracasso de estratégias geoeconômicas. Obrigado a todos e um super mega especial aos membros do clube do canal que ajudam ao canal continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Abraços e até a próxima!